Muy buenas noches, hermanos. Hoy día es 14 de mayo de 2020. Queremos seguir animándolos por meio deste video para que possam seguir desarrollando em seus hogares a guia Tempo com Deus. Eu espero sinceramente de coração que cada família possa estar tendo um tempo de devocional, que possa estar orando, tendo tempo com a palavra de Deus para que possam ser edificados por meio de ella. Todavia, seguimos com o tema da pandemia e toda a situação que estamos passando, que Deus possa seguir sostenendo cada vida, cada família em toda essa situação e também pode estar livrando do vírus e qualquer contaminação que possa ocorrer. Mas sabemos que nossa vida está nas mãos de Deus e Ele é soberano sobre todas as coisas. Por isso te animo a que este tempo seja um tempo proveitoso também. E esperamos que Deus possa nos dar a oportunidade em breve estarmos reunidos em seu nome. Queremos, hermanos, nesta noite seguir animando a cada um de vocês. Estamos estudando o livro de 1 Timoteo. Estamos hoje dia no capítulo 3, versículos 1 a 16, conforme foi enviada por la guia. E vamos fazer esta leitura nesta noite para começarmos estudando a palavra de Deus, para ir desenvolvendo este tema, que é como conduzir a casa de Deus, conforme 1 Timoteo capítulo 3, versículos 1 hasta o versículo 16. A palavra de Deus nos habla e o apóstolo Pablo instruindo ao jovem pastor Timoteo acerca da conduta e de como ele deveria proceder em la casa de Deus. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 hasta o versículo 16, diz assim a palavra de Deus: Palavra fiel, se alguno anela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sóbrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, não dado ao vino, não pendenciero, não codicioso, de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, não avaro, que governe bem sua casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pois el que no sabe governar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Não neófito, não sea que envaneciendo-se caiga en la condenación del diablo. Também es necesario que tenga buen testimonio de los de fuera, para que não caiga en descrédito e en laço del diablo. Los diáconos asimismo devem ser honestos, sem doblez, não dados a muito vino, não codiciosos de ganancias deshonestas, que guardem o mistério de la fé com limpia consciência. E estes também sejam sometidos à prova primeiro, e entonces ejerçam el diaconado, se são irrepreensíveis. Las mujeres asimismo sean honestas, não calumniadoras, sino sobrias, fieles em todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, e que governe bem sus hijos e sus casas, porque los que rezam bem el diaconado ganam para si um grado honroso e muita confiança em la fé que és em Cristo Jesús. Isto te escribo, aunque tenga la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas como deves conducir en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en la gloria. Vamos orar.
Padre, graças te damos, Senhor, nesta tarde, por estarmos neste tempo com nossos irmãos em seus hogares, para compartilhar, ó Deus, tu bendita palavra. Habla em nossos corações, Senhor, nos ensina. Que podamos, Padre, realmente fazer as coisas mediante tus propósitos eternos. Bendiga neste tempo, Padre. Cuida de nossas vidas. Lo que pedimos, Padre, e te damos graças esta tarde. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Queremos, nesta tarde, tratar este tema tão importante para nossos dias, já que a igreja ha passado por tempos difíceis, estamos vivendo tempos modernos, mas a palavra de Deus não cambia. Ela é sempre atual, sempre verdadeira e sempre traz instruções de como devemos conduzir-nos em la casa de Deus. Sei que hoje dia o homem em si ha procurado fazer as coisas a sua maneira. Os homens sem entendimento e conhecimento da verdade de Deus han buscado proceder em la casa de Deus a sua maneira, estabelecendo talvez novos métodos, novas regras. Han procurado estabelecer sua própria maneira de conduzir, de dirigir, de levar a igreja, mas sabemos que biblicamente a palavra de Deus sempre nos orienta e nos dá as instruções necessárias de como devemos conduzir-nos em la casa de nosso Deus. E vemos que, apesar, irmãos, que hoje dia há em alguns casos uma desordem, seja em la vida espiritual, seja em la prática de la igreja, seja em la falta de aplicar as escrituras, sabemos que Deus ha estabelecido uma ordem, Deus ha estabelecido em sua palavra como Ele quer que nós podamos proceder em sua casa. E acá vemos o apóstolo Pablo dando estas instruções ao jovem pastor Timoteo de como ele deveria proceder em la casa de Deus. E sabemos que hoje dia necessitamos proceder aplicando a palavra de Deus à vida da igreja, aplicar a palavra de Deus à vida de los membros. E para isto, para termos este entendimento, termos um conceito claro e correto de como devemos aplicar a palavra de Deus e como devemos conduzir-nos em la casa de Deus, é necessário nós termos sua palavra aplicada em nossas vidas, que sua palavra possa ser parte da vida da igreja para que ela possa proceder, possa conduzir de uma maneira correta. E acá, irmãos, queremos começar no capítulo 3 e vamos ler alguns versículos. E o apóstolo Pablo começa falando sobre algo muito importante. E Pablo começa falando sobre o liderazgo. Ele diz: palavra fiel, se alguno anela o obispado, buena obra deseja. Se alguém anela o ministério, se alguém anela servir a Deus, se alguém anela ser um missionário, um pastor, ele está desejando algo bueno. É uma obra excelente poder servir a Deus. É uma obra excelente poder usar nossos dones, talentos, nossas vidas que Deus nos ha dado em sua obra, para que podamos ser úteis, para que podamos desarrollar em nossas vidas espirituais as disciplinas, o caráter de Cristo e, consequentemente, a obra de Deus pode avançar por meio de nossas insignificantes vidas, para que o Evangelho seja propagado, o reino de Deus se extenda hasta os confines da terra. E para isso, irmãos, necessitamos, em primeiro lugar, o apóstolo Pablo dando conselho ao jovem pastor Timoteo para que uma igreja
para que uma obra possa conduzir de maneira correta, é necessário, em primeiro lugar, quero compartilhar, é necessário ter um liderazgo irrepreensível. Há muitas pessoas que desejam o obispado, ou o ministério, ou anelam servir a Deus, mas em sua vida não têm uma vida irrepreensível. E Pablo empieza dizendo acá, pero é necessário que o obispo seja irrepreensível. É necessário que o pastor, que aqueles que desejam liderazgo tenham uma vida irrepreensível, intachável, sem mancha, para que possam conduzir a igreja, a casa de Deus, de maneira correta. E aí o apóstolo Pablo vai dar algumas dessas características dentro de ser irrepreensível. E a primeira coisa que Pablo menciona acá neste texto, que um líder, ou aquele que deseja o obispado, que deseja o ministério, que deseja servir a Deus dentro de um liderazgo espiritual, dentro de um liderazgo irrepreensível, ele necessita, em primeiro lugar, ter uma vida irrepreensível em sua vida personal. E acá Pablo está falando que para ser irrepreensível, ele tem que, em primeiro lugar, aí vai falar sobre ser irrepreensível, marido de uma sola mulher, sóbrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para ensinar. Um liderazgo irrepreensível necessita, em primeiro lugar, ter em ordem sua vida personal. Ter um bom relacionamento. Em primeiro lugar, ser marido de uma sola mulher. Ter um bom relacionamento com sua esposa. E não estou falando de perfeição. Mas ter uma vida, um matrimônio, que realmente reflete harmonia, que reflete realmente uma relação saudável. E ele disse, sóbrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para ensinar. Ser sóbrio em todas as coisas. Ser prudente, andar de forma correta. Andar em suas relações de forma correta e com confiança. Decoroso, hospedador, ser apto para hospedar, está disposto a ajudar, apto para ensinar. E isto, irmãos, em primeiro lugar, fala de sua vida personal, de seu relacionamento com sua esposa, com sua família. A segunda coisa que vemos, ele habla sobre sua conduta personal. Habla de atitudes que um liderazgo, que aqueles que desejam, que lideram dentro de ser irrepreensível, podem demonstrar uma conduta correta, sendo sóbrio, prudente, decoroso, hospedador. São características que devem ser parte de aqueles que lideram, de aqueles que desejam o obispado, daqueles que desejam o liderazgo espiritual da casa de Deus. Terceiro, ele tem que realmente, a palavra de Deus nos mostra que ele também tem que ser apto para ensinar, que tenha a capacidade de poder ensinar a palavra de Deus, que possa conhecer as Escrituras, que possa viver as Escrituras em primeiro lugar em sua própria vida, para transmitir a outros. É importante, irmãos, nós entender que acá está falando de uma vida personal,
de ser irrepreensível. E todas essas coisas que citamos acá estão involucradas. Não posso ensinar se não tenho uma vida irrepreensível. Não posso ensinar se não sou irrepreensível. Não posso ensinar se não sou marido de uma sola mulher. Não posso realmente ser irrepreensível se não sou sóbrio, prudente, decoroso, hospedador. Ser irrepreensível involucra estas características. Segundo, ele disse, não dado ao vinho, não pendenciero, não codicioso de ganância desonesta, sino amável, apassível, não amaro, não avaro. Isto habla de conduta cristiana. Atitudes que este líder, que este obispado, que este homem que deseja o liderazgo tem que exercitar e tem que exercer em sua vida. Não dado ao vinho. O vinho saca o entendimento. Vemos não pendeceram, que não, um homem que não vive sua vida peleando com outros, não codicioso de ganância desonesta. Aprender a ter uma vida de contentamento, descansar em Deus. Procurar viver de uma maneira que agrada e que seja honesta delante de Deus. Ser amável com as pessoas, apassível. Não aquele que hace contendas, não aquele que leva muitas vezes a discussão, ou a peleias, ou problemas, mas que seja um apassível, um homem que pueda realmente contener a ira, o furor, as peleias. Não avaro, que ame a Deus mais do que as coisas deste mundo e o dinheiro, que pueda demonstrar isto em sua vida, com suas atitudes. Terceiro, habla de seu cuidado familiar. Olha o que disse, que governe bem sua casa, que tenha seus filhos em sujeição com toda honestidade. Habla del cuidado familiar que esse líder irrepreensível deve ter em sua casa, guiando sua família, sendo o sacerdote de seu hogar, tendo sua esposa em submissão, em disciplina, los hijos, e que isto possa ser reflejado em sua própria vida de maneira honesta, em que as pessoas possam ver dentro do liderazgo, dentro de ser irrepreensível, sua vida, sua casa e a conduta de seus filhos, bajo basta la dirección, basta la irrepreensibilidade de este homem que está liderando. É muito, muito importante, hermanos, en este terceiro ponto, que aqueles que estão liderando podem ter sua casa, sua família, sua esposa e filhos bajo seu liderazgo de maneira irrepreensível. E acá também ele mostra que é dever do liderazgo irrepreensível ter sua vida espiritual de maneira e de forma experimentada. Pois ele que não sabe governar sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Está falando do terceiro ponto. E agora ele disse, não neófito, não seja que envanecendo-se caiga em la condenação del diabo. Tem que ser uma pessoa experimentada. E não está falando solamente de uma prática, está falando de uma vida, de uma pessoa que tenha experiência, de uma vida cristiana.
que uma pessoa que realmente ha vivido espiritualmente e ha experimentado e tenido experiências com Deus, de maneira que possa refletir isto em sua vida. Não tem que ser alguém neófito, jovem, está começando, porque muitos han caído em la condenação, han caído em descrédito, han envaneciendo-se, caindo em la condenação del diabo. El ministério, hermanos, e este homem, dentro do liderazgo irrepreensível de la casa de Deus, necessita ser uma pessoa humilde, uma pessoa honesta, uma pessoa que ame a Deus e, consequentemente, quando ela tem certos atributos, certas características em sua vida, ela será experimentada por Deus, será muitas vezes experimentada por el próprio Satanás, assim como também enfrentará situações dentro da vida do ministério, la qual ela necessita e necessitará ser uma pessoa espiritualmente madura e espiritualmente experimentada em sua vida de fé, em sua relação com Deus e em seus relacionamentos pessoais. Isto vemos acá, falando sobre o líder. Aqueles que conduzem a casa de Deus devem ter um liderazgo, em primeiro lugar, irrepreensível. A segunda coisa que vemos acá, dos versículos 8 adelante, é que também dentro da casa de Deus deve ter diáconos. A palavra diácono quer dizer servos, ou aqueles que servem. Deve ter servos dedicados. A igreja, hermanos, para ser conduzida de modo correto, de uma forma que agrada a Deus, de uma forma que vai glorificar a Deus, necessita ter pessoas, necessita ter diáconos, necessita ter servos dedicados para desarrollar o ministério e a vida da igreja de Cristo. Eu posso ser irrepreensível, mas posso não ser dedicado. Posso ser um servo dedicado, mas não irrepreensível. Por isso é importante a ordem que o apóstolo Pablo está dizendo acá ao jovem pastor Timoteu. Ser irrepreensível. O liderazgo necessita ser irrepreensível. Mas também deve haver homens, diáconos, servos, que se dediquem no exercício do ministério, de las coisas que têm que desarrollar em la vida de la igreja. E acá o apóstolo Pablo dá algumas características desses homens, desses servos dedicados. Os diáconos são para servir a igreja. Recuerden o livro de Hechos, se não estou equivocado, no capítulo 6, quando constituídos os diáconos, existem as características que são mencionadas allí sobre os diáconos. Homens de fé eram homens que estavam constantemente servindo a la igreja. E eles deveriam servir a las mesas, atender las viúvas. Enquanto que Pedro e outros apóstolos se dedicariam a la palavra, ao ministério da palavra, os diáconos se dedicariam a servir a igreja. En el ministério, em las coisas que a igreja necessitava. E allá vemos as características deste homem. Eu quero solamente ler para que os hermanos possam depois buscar com calma e possam estudar. Eu creio que isso é muito importante. Diz assim a palavra de Deus: como naqueles dias cresceram o número de los discípulos, houve murmuração de los gregos contra los hebreus de que as viúvas de aquellos
eram desatendidas en la distribución diaria. Acá hay un problema. Entonces los 12, está se refiriendo a los 12 apóstolos, a la multitud de los discípulos dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas, porque el ministerio de ellos estaban direccionados a la palabra de Dios, a la parte espiritual, a alimentar la iglesia. Buscar, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, olha, escute, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes carguemos de este trabajo. Y nosotros vamos persistir en la oración en el ministerio de la palabra. Y agradó la propuesta a toda la multitud. Quer dizer, toda a igreja estuvo de acordo. E elegeram a Estevão, varão lleno de fé e del Espírito Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas e a Nicolas, prosélito de Antioquia, a los quales presentaram ante los apóstolos, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Então, o que vemos acá, houve um problema. Pedro, entendendo com os 12 que su ministério era a palavra, eligieron homens com testemunho, boa reputação, llenos del Espírito e de la sabedoria. E são mencionados eles acá. E isto trajo ordem à la igreja. La igreja crescia, disse acá. Os números de los discípulos se multiplicavam cada dia. E muitos de los sacerdotes obedeciam a la fé. O que vemos acá, irmãos, que, em segundo lugar, que deve ter servos dedicados. E o apóstolo Pablo menciona características desses homens. E eu quero só mencionar, por causa de nosso tempo. Honestos, esses homens devem ter honestidade, né? Deve ser honesto em primeiro lugar. Deve demonstrar isto em sua vida, em suas atitudes, em suas ações. En el exercício do ministério, devemos mirar essas pessoas na igreja e dizer, este hermano pode ser um bom diácono, porque ele é irrepreensível, tem sua casa, seu hogar, sua família, bajo seu liderazgo, e ele também é um homem honesto, por suas atitudes, por la maneira que procede e como vive. Também disse acá, sem doblez, quer dizer, uma pessoa firme, não inconstante em seus caminhos, uma pessoa que sirve, que está disposta a servir a la igreja, que é constante em sua relação com Deus, que é constante em la igreja, não é doble, não tem um coração dividido. Ele sabe que Deus chamou ele para exercer este ministério. Também habla acá, não dada muito vinho, não codicioso de ganâncias desonesta. Habla de um coração firme, um coração agradecido. Um homem que tem um equilíbrio espiritual em sua vida, que tem um equilíbrio personal, que não é ganancioso. É um servo que não é codicioso de ganâncias desonestas. Sabe realmente o que agrada a Deus e o que é honesto e puro delante de Deus em sua vida, porque tem e exerce uma vida espiritual. E aí ele diz que guarda o mistério da fé com limpa consciência. Habla cá de uma fé firme e sólida. Quando mirarmos um diácono, devemos ver um homem experimentado, um homem que tem uma relação com Deus, está firme em sua fé com Deus e tem uma consciência limpa. Uma consciência que constantemente se renova mediante a palavra de Deus. Há pecados, há coisas, hermanos, em nossas vidas que temos que limpar constantemente. E para isso necessitamos ter a palavra de Deus, que é como água que purifica e que nos limpa de todo pecado. Pablo também habla
E estes também são sometidos à prova primeiro, e então es el diaconado, sim, se são irrepreensíveis. Habla de ser provados por la iglesia. Necessitamos mirar os homens e ver neles estas características antes de ser puesto en el diaconado. Antes de receber liderazgo, antes de realmente fazer algo na igreja, devem ser servos dedicados, que estejam nas reuniões, que participem, que vivam de uma maneira que agrada a Deus. Habla também que suas mulheres devem ser fieles, né? Ser honesta, não caluniadoras, senão sóbrias, fiel em todo. Mulheres que tenham sabedoria, mulheres que podem guardar sua língua, mulheres que podem realmente, dentro do ministério com seu esposo, serem fiéis em las coisas que Deus os ha chamado a ser. Também habla sobre governar sua casa. Vemos mais adelante. E o resultado de aqueles que exercem um bom diaconado é que eles têm um grado de honor e confiança, conforme o versículo 13. Os que exercem bem o diaconado ganham para si um grado honroso e muita confiança na fé que é em Cristo Jesus. Esses homens devem ser honrados. Estes homens devem realmente ter a confiança da igreja por el trabalho, por el ministério que exercem em la fé por meio da igreja e na pessoa de Cristo. E eu quero terminar, irmãos, este vídeo também mostrando como a igreja deve se conduzir neste tempo, conforme o apóstolo Pablo disse. Deve ter uma conduta da igreja. E como devemos nos conduzir? E acá Pablo mostra, para que se tardo, isto dando conselho ao jovem pastor Timoteo, sepas como deve conduzir-te em la casa de Deus, que é a igreja del Deus vivente, columna e baluarte de la verdade. E aí ele habla do mistério da piedade. E eu quero terminar com estas três coisas. Primeiro, como devemos nos conduzir como igreja? Sabemos como deve conduzir aqueles que são chamados de forma irrepreensível, sendo uns servos dedicados. Mas como eu devo me conduzir como igreja? Em primeiro lugar, sendo uma igreja viva, uma igreja que reflete a glória de Deus, uma igreja que dê um bom testemunho. Usted como hijo de Deus, a igreja não é esse lugar, não é a igreja Galileia, não é esse lugar onde nos reunimos. A igreja é eu e você. E tu deves evidenciar em tu vida um cristianismo vivo. E é isto que o apóstolo Pablo está dizendo. Que é a igreja del Deus viviente. Como nosso Deus vive em nós, devemos reflejar este viver em nossa vida a outras pessoas. De forma clara, profunda. Vivenciando isto em nós. Segundo, devemos defender a verdade de Deus. Ele usa duas palavras, coluna e baluarte. Baluarte, desculpe, de la verdade. Fundamento, a coluna que sostene uma casa, um prédio. Tem que dar a firmeza, tem que estar firme. Assim também nós outros devemos estar firmes na verdade de Deus. Devemos sostener nossas vidas, a vida de nossa família, de nosso hogar. Devemos ser o pilar, o fundamento para sostener a igreja. Famílias fortes, irmãos, resultam na igreja forte. Se tu não está fortalecendo tua vida neste tempo, está perdendo tempo. Se tu não está fortalecendo tua fé e tua família neste tempo de pandemia, este tempo que Deus te ha dado para ser isto, tu está perdendo tempo. Devemos defender a verdade. E a última coisa que mostra que devemos exercitar o mistério da piedade. Simplesmente, de que forma? Anunciando Cristo e o Evangelho de nosso Senhor.
Esta é a maneira, irmãos, que nós devemos viver neste tempo. Esta maneira que devemos nos conduzir na casa de Deus, como líderes sendo irrepreensíveis, como servos também nos dedicando às coisas que Deus nos ha confiado. E como igreja, ter uma conduta que realmente glorifique a Deus. Que Deus te bendiga, que sua palavra hable em nossos corações, que podamos ser animados, fortalecidos neste tempo. Que Deus possa cuidar de cada um de los hermanos, suas famílias. Que podamos orar constantemente uns pelos outros. Que podamos realmente, hermanos, buscar ao Senhor com todo o nosso coração neste tempo. E dedicarmos este tempo para glorificar a Deus. Que podamos seguir a guia tempo com Deus. E meu desejo é que você possa realmente estar tendo este tempo com o Senhor. Que Deus os bendiga, que sua palavra siga hablando em nossos corações. Eu procurarei, irmãos, fazer um vídeo, se assim me permitir, para que podamos também estar um pouco mais cerca. Se você deseja contribuir com a igreja, temos responsabilidades, entre em contato com nós. Pode bendecir a igreja, que podamos seguir cumprindo nossas responsabilidades como igreja e família. Vamos terminar com uma oração neste momento. Padre, somos gratos, Senhor, por tu palavra que é tão viva e eficaz. Você habla, Senhor, sempre de maneira profunda em nossos corações. Bendiga a tua igreja, bendiga meus irmãos, suas famílias, que podamos ser fortalecidos por tu palavra e que, Senhor, siga hablando a cada de nós. Graças, Senhor, por este hermoso tempo, que cada família pode apartar um tempo para falar com o Senhor. Podamos nos dedicar, Senhor, a sermos servos irrepreensíveis, dedicados, e que podamos realmente refletir a glória que és tua por meio da igreja. Pedimos, Padre, tus bendiciones, em nome de Jesus. Que Deus les bendiga, hermano. Que a graça de nosso Senhor Jesucristo seja com cada de vocês. Amém.